dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Bem-vindos a mais um episódio do Conteúdo Imobcast e hoje eu tô aqui com meu parceiro Kleberson. E aí, sócio, primo? 2024 tá todo vapor, hein? É isso aí. Bom, queria agradecer aí os nossos patrocinadores que tornam isso tudo aqui possível. Queria agradecer o IBREP que empresta esse lugar lindo pra gente poder fazer essa gravação para você. Queria agradecer a Black Marketing que edita todo esse material que você recebe na sua casa. Queria agradecer também o pessoal da Atma Investimentos que está aqui com a gente. E também agradecer o pessoal da Tecmob e da AP11 do Grupo Santander, que ajuda a gente a realizar esse episódio. Pessoal, obrigado. Vocês são feras demais. E você que está assistindo aí, se quiser apoiar essa iniciativa e fazer parte do conteúdo Imobcast com a gente, entre em contato com a gente, pode deixar seus comentários aí mesmo no YouTube ou nas redes sociais que você estiver utilizando para acessar o nosso conteúdo. E a nossa diretoria irá entrar em contato com vocês para te explicar como você pode fazer isso aí. Vamos seguir? Vamos seguir, Cleberson. Hoje a gente vai falar de inovação, estratégia e vamos traçar um paralelo aí da diferença do mercado americano para o mercado brasileiro. Interessante, hein? O papo hoje é um papo bacana, um papo que eu gosto muito. Gosta, né? Gosto, visível disso. Então acompanha aqui. Nos bastidores aqui, o trem já estava em ebulição. Achei que já saiu alguns milhões aqui, né? O Renato estava preocupado com o cheque. Ele estava pensando como é que ele ia fazer para entrar nesse negócio, porque hoje tudo é no Pix, né? Os Renatos, né? Ah, é, cara. Hoje é dose dupla, porque se um já é difícil, imagina dois. Bom, vamos lá, deixa eu pegar minha colinha. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o meu xará Renato Monteiro, que é CEO da Fast Sale, também é fundador do Grupo Sorte. Tem mais um punhado de empresas aí que ele vai falar no final, que não deu para pegar tudo aqui. E ele vai falar da experiência dele do mercado brasileiro, do mercado americano e principalmente da inovação e da estratégia no mercado imobiliário. Renato, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conversando com a gente. Isso, é um prazer estar aqui com duas feras, estar aqui no IBREP, que é uma casa que eu passo quase todo mês aqui, conversar com o pessoal, aprender. É uma das poucas casas que se preocupam realmente com o corretor, com os problemas do dia a dia do corretor. E eu acho que vai ser um prazer aí a gente bater um papo. Tem um parceiro que também fala minha língua aqui, que mexe com investimentos. E eu acho que com essa nossa desenvolvimento da nossa conversa, muitos corretores vão aprender um pouquinho e traçar um paralelo de como o corretor brasileiro, né, pode ser como o corretor americano, que é tão admirado e tem tanto resultado. Top. Ô Cleberson, nós vamos conversar com o xará aqui, que não veste a camisa, mas veste o crachá lá. Não, é identificado. Isso aí é outro nível de compromisso com a marca, com o produto, com a construção da empresa. Segue a dica, hein? Boa, boa. Bom, Renato, para começar, e é uma pergunta que pode parecer clichê, mas eu não acho, eu acho ela importante, até para as pessoas conectarem momentos atuais de vida com o mercado imobiliário. Eu queria te perguntar, por que o mercado imobiliário? Como é que você chegou aqui, cara? Cara, foi assim, eu fiz Direito na faculdade e tal. Brasil? Imagina. No meio da faculdade de Direito, eu comecei a entender, eu já trabalhava com empresários na CDL, eu era gerente comercial, tinha 18 anos, e comecei a entender que o que é melhor para ganhar dinheiro? É vender, né? Quem vende mais, ganha mais. E eu fui olhar o que as pessoas, todo mundo compra e o que é caro, porque quanto mais caro, maior a comissão, né? E aí eu acabei vendo que a coisa que a pessoa compra mais cara na vida dela é o imóvel. Eu falei, cara, eu quero isso aí. Eu vou trabalhar com vendas, quero trabalhar no mercado imobiliário. E por eu estar lá em Balneário Camboriú, os imóveis lá de alto padrão geravam grandes comissões. Então eu mirei nesse nível alto aí, queria trabalhar com isso e acabei terminando a faculdade de Direito, mas desde o começo dela já era corretor de imóveis, tinha muito orgulho já de ser corretor, não de ser advogado.
e acabei me formando só para ter o diploma, né? Mas o meu negócio é ser corretor de imóveis e todas as nossas empresas são no mercado imobiliário hoje. Top demais, top demais. Ô, Renatão, conta pra gente então, a gente falou logo ali na apresentação dessa questão da diferença de um corretor do mercado americano, que é admirado, o corretor do mercado brasileiro, que a gente ainda tem algumas dificuldades. Eu vejo que está melhorando, mas a gente ainda está bem aquém do mercado americano. E como você conhece esses dois universos e escolheu a profissão de corretagem, gostei da tua fala, queria que você traçasse esse paralelo para a gente. Quais são essas diferenças? Então, assim, ó, acho que o primeiro ponto do que tu falou que é interessante é o olhar para o corretor, né? A gente olha muito o corretor americano como melhor e tudo mais, e na minha opinião, que já trabalhei nos dois mercados, é bem ao contrário disso. O corretor que é o melhor corretor do mundo é o brasileiro, porque ele trabalha num cenário de uma série de adversidades que o corretor americano não trabalha. Então, para ele ter resultado aqui, é extremamente mais desafiador do que um americano. Então, na minha opinião, o primeiro ponto assim, é a visão do mercado, que deveria olhar para o corretor com mais carinho e entender que é muito desafiador a nossa profissão, e por a gente estar num país que ainda está subdesenvolvido em uma série de setores, principalmente na tecnologia, o corretor aqui ele é um herói. E nos Estados Unidos ele tem uma facilidade de ser bem-sucedido por conta de todo o contexto e das variáveis que o próprio país oferece, né? Como tecnologia, como valorizar as profissões, valorizar a parte jurídica, contratual. Então, o primeiro ponto é, para mim, o corretor brasileiro é muito melhor que o americano, né? E o segundo é, qual que é a grande diferença? Lá nos Estados Unidos, todas as profissões, elas têm um nível de profissionalismo no sentido de tecnologia, de desenvolvimento de mercado, de comunicação muito grande. Então, o americano ele acaba precisando fazer só uma coisa, ser um cara legal, estudar o mercado e conhecer pessoas. Se ele é um cara bacana e atende bem, conhece o mercado e tem gente que confia nele, indiscutivelmente esse cara vai ser bem sucedido lá. Aqui no Brasil não basta isso tudo, né? O cara tem que dominar muita coisa, além de ser um cara legal, de entender de mercado, ele tem que dominar muita coisa para ele conseguir ser bem sucedido. Então eu vejo que o cenário aqui é mais desafiador. Mas é claro que o jeito americano é um jeito um pouco mais, podemos dizer, mais profissional para fazer as coisas. E o brasileiro ele acaba, não só na profissão imobiliária, mas em outras ele acaba sendo um pouco mais amador, né? O jeitinho brasileiro que todo mundo fala é muitas vezes tentar improvisar algo que já existe um processo para ser feito. Então, acho que a grande diferença é essa. O americano ele é um pouco mais preocupado em processos e ele está num mercado que é mais sadio e mais ágil, com mais tecnologia. E, em contrapartida, ele não tem um problema que a gente corretor tem, né? Que a gente, inclusive, na Fast Sale fez uma série que é Todo Mundo Odeia o Corretor. Vocês já devem ter visto. Muito boa, por sinal. Então, é porque aqui no Brasil tem esse contexto, né? Todo mundo odeia o corretor de imóveis. E lá não, né? Não é tão mal visto assim. Muita gente cria uma utopia, não, mas lá todo corretor é o bonzão, não. Lá também tem corretor ruim, lá também tem gente que não gosta de corretor, só que no Brasil isso tem um estigma muito grande. Então, acho que essas são as duas grandes diferenças. Essa barreira de entrada que a gente sempre discute aqui, né? Porque o mercado imobiliário não tem uma barreira de entrada. Então, o cara, desde um engenheiro muito bem capacitado e formado, pode tirar um CRES e entrar, como uma pessoa simples, que não tem formação nenhuma, também pode entrar. Isso cria uma disparidade muito grande em termos de retórica, em termos de apresentação, de postura, e é um mercado que acaba carnavalizando muitas vezes a instrução. Mas a gente há de convir aqui que, ao mesmo tempo que existe, né, essa nebulosidade total, existe muita oportunidade, porque quem é bom se destaca muito, né? Você estava falando, exatamente pela regulação que existe no mercado americano, lá o cara tem que se esforçar muito para se destacar, Sim. Muito mesmo. Aqui no Brasil acaba que o cara que ele estuda, ele se preocupa com a apresentação, com a comunicação, rapidamente ele se destaca. Né? Então hoje muito até com o advento da tecnologia, com toda essa expansão, a gente percebe que muitos do que estão usando esse aparelhinho aqui para mostrar exatamente o que são, tem tido referências, né? Então, são referências espetaculares porque fazem o básico, bem feito. Eu acho que, pelo cenário ser tão difícil, quem consegue navegar nesse cenário, né, entende esses skills que você falou, né, comunicação, está dominando um pouquinho a internet, está de olho nas tecnologias,
hoje essa pessoa ela facilmente vai se destacar. Só que o cenário para trabalhar é muito difícil, né? A diferença é que o americano, em todos os setores, é como assim, ó, empreender no Brasil, em qualquer setor, na minha opinião, né, que eu tive a oportunidade de empreender aqui e lá, empreender no Brasil é como se fosse você ser campeão de um campeonato esportivo da escola. E lá é Olimpíadas, né? Lá você tem que, para você se dar bem, mais ou menos. Você tem que treinar, disciplina e tudo mais. No Brasil tem esse espaço ainda, mas é como você falou, pela carência de profissionais de qualidade e a abundância de amadorismo no nosso mercado, a barreira de entrada ser muito baixa, eu tive que fazer lá, para trabalhar lá, tive que ser associado à NAR, né? A National Association of Realtors, e eu fiz o CIPS pelo Crescido aqui, que inclusive é uma coisa para ser elogiada, porque dá a possibilidade de profissionais como eu trabalhar no mercado próspero como aquele. É uma coisa totalmente diferente do que a gente faz aqui. E isso são tantas variáveis, né? Muitas vezes não é culpa da escola ou do próprio Cresci, é do próprio corretor, né? Ele, às vezes, tem tudo na mão dele, ele só quer passar na prova, né? E essa é a grande, acho que a disparidade que existe aqui e lá. Lá o cara, para virar um corretor de imóveis, ele tem um espaço, ele vai ter que ter poucos e bons clientes. Uhum. Aqui o corretor quer ter todos os clientes, né? Eu acho que essa talvez seja uma grande diferença. É próximo, né? Ele não está preocupado. A grande maioria, não vou generalizar, mas a grande Posso maioria, te vender qualquer imóvel. ele está preocupado na próxima venda, né? Então, fechou que próximo. Próximo. Não na sustentação. Tem muita coisa assim, eu vou dar um exemplo. A primeira experiência que eu tive foi em Nova York, em Manhattan. Meu sócio lá chama Howard Morrow, ele é corretor desde 84 em Manhattan. Ele já é mais velho agora, mas ele ainda está na ativa. A grande diferença é, ele sempre me ensinou assim, cara, tenha poucos e bons. Ache o melhor cliente e ele vai te indicar para todo mundo. E se você quiser ter todos, você não vai ter tempo de atenção para esse cara. Uhum. Agora, se você vê que o cliente é ruim, você tem que falar não também. E eu vejo que o brasileiro não fala não para cliente, né? Eu criei essa política dentro dos nossos negócios de falar não. Se o corretor é ruim, eu não quero. Se o cliente é ruim, também não. Né? Não é porque a gente está num mercado onde você está toda hora correndo atrás da máquina para conseguir ter clientes e negócios que você vai aceitar tudo que vem, né? É a filosofia da borboleta, né? Pai de caçar borboleta, cuida do seu jardim, que as borboletas vão ver. É mais ou menos assim. E aí, até quando eu abri o meu negócio lá, há anos atrás, antes de ir para os Estados Unidos ainda, eu foquei em clientes em potencial para aquele nicho que eu quero, né? Então, eu comecei como corretor de galpões logísticos, que é um setor que é pouco explorado ainda no mercado imobiliário, porque ele é novo, né? Nasceu o galpão de pré-moldado ali em 2013, 2014. E para isso eu precisava de pessoas com muito dinheiro. Então, eu não foquei em pegar todo mundo. Eu fui entendendo como eu poderia me inserir num network de qualidade para eu ter acesso a poucos e bons clientes. Eu acho que isso foi uma grande sacada no nosso negócio. A gente prosperou, na minha opinião, muito por conta disso. Porque a gente falou e fala mais não do que sim. Uhum. E o corretor tem que pegar isso, na minha opinião. Ele tem que entender que não interessa o tempo que ele vai ter que gastar. Interessa a qualidade com quem ele está gastando esse tempo. Né? E muitas vezes, quando a gente quer ter 20 clientes, como é que você vai atender 20 clientes numa semana? Né? É aquela questão da lead, né? Cara, eu quero 20 leads por dia. Mas, cara, se você pegar uma e ir até o final, tem muita gente que está desistindo dela no meio do caminho. O cara começa a colocar uma objeção, um problema. Por exemplo, acontece muito os corretores em Balneário que trabalham lá com a gente. Mas o cara quer dar uma permuta no pagamento. Esse cara é ruim. Mas... Não, ele é bom. Ele só não tem a liquidez para daquele momento. Aí é que tá. Se você eventualmente não consegue nesse negócio encaixar a permuta dele num pagamento, você tem que estar com o relacionamento próximo, porque em algum momento ele vai vender esse imóvel. E ele vai ter essa liquidez, né? Uhum. E o corretor geralmente desiste. Não, vou pegar um cara bom, que quer à vista, que quer pagar o preço que é. E eu vejo muita gente tratar o cliente como essa tal dessa palavra que eu não gosto, que é a palavra lead. Eu acho que tem que ser interessado. A gente tem que começar a trocar lead por interessado. Eu tenho agência de marketing imobiliário, né, Renato? E essa necessidade que as imobiliárias têm, que as construtoras têm do cliente, que eu brinco, eu chamo de cliente miúdo, que em 3 minutos ele está pronto para fazer uma proposta e comprar, é o que o cara quer, mas é utópico. Ele vai acontecer, existe esse cliente no mercado. Mas o certo é esse cara que está na jornada. E é ali que eu vejo que o pessoal desiste muito.
toda vez que um dono de imobiliário, um dono de construtora começa a reclamar de lead, baixa qualidade dos leads, fala, então vamos fazer o meu primeiro teste. Qual que é o primeiro teste? Vamos pegar os 20 últimos contatos do mês passado, nós vamos ligar para ele e perguntar quem efetuou um negócio. E aí o dono se surpreende. A maioria efetuou. Porque aquele cara que foi descartado como uma oportunidade ruim, como um lead frio, como um pescoço, ele é o cara potencialíssimo de negócio que não foi acompanhado. Inclusive, esse cara, ele tem essa percepção de que ele já... Hoje, você que trabalha com isso, é muito fácil, porque você sabe muito bem disso. A lead, o tal do interessado, ele não tem um corretor de confiança. Senão ele tinha ido no corretor. Senão ele tinha ido nesse cara. Sim. Ele está na internet procurando qualquer um. E ele não está falando só com você, ele está falando com você e mais 10, 15, às vezes 30, né? Nesse caso, o cara que se mostrar interessado nele, não interesseiro, né? Só saber se ele pode pagar ou não, ele acaba valorizando e aos poucos ele vai construindo esse como único cara. Sim. Né? E eu acho que essa percepção que você falou do marketing, de olhar para trás e falar com esses clientes, é um negócio que poucos profissionais têm feito. Sim. E a partir do momento que ele percebe que o corretor é um cara inteligente, ele escolheu a profissão por quê? Ele quer tempo de qualidade, quer ganhar bem, ele quer liberdade de ir e vir para onde ele quiser. Esse cara não é um cara limitado intelectualmente. Então, se ele perceber e voltar para trás, cara, eu estou perdendo um monte de cliente, ele faz. Mas muitas vezes eles não fazem o exercício que você falou, de olhar para trás e ver o que ele está fazendo e quantas oportunidades ele deixou porque ele achou que aquele cara não era um cliente em potencial. Mas isso, na minha opinião, vai mudando ao longo do tempo. Né? Hoje a gente, como o Cleverson falou, cara, quantos profissionais estão falando que eles sabem? Né? Uma iniciativa como a de vocês, de trazer pessoas que alcançaram certo nível de prosperidade dentro do mercado para compartilhar esse conhecimento. Isso não existia. Quando eu entrei no mercado há 12 anos atrás, não existia esse negócio. Né? Tu aprendia como? Na rua. Hoje em dia, se o corretor passar 2, 3 dias na internet escutando gente boa... Tá doido, o cara tem uma bagagem sensacional. Hoje tá muito bom para aprender. Né? Entrando nesse assunto, né? Como é que você consegue, Renato, perceber essa... Porque a gente está falando da tecnologia, a gente está aí desde 2007, que foi o ápice desse aparelhozinho aqui, e o pico, né, veio por volta de 2014, na verdade. Mas hoje não se tem como trabalhar sem um smartphone, sem você ter um Instagram, sem você entender esses meios de comunicação. Qual que é a sua visão? A tecnologia frente à atividade do corretor hoje. Como é que você enxerga isso? Acho que essa tua pergunta dá para a gente fracionar em 2 partes. A primeira primeiro que o corretor tem que perder o estigma de que muita gente fala por aí, principalmente eu costumo dizer que os gurus falam isso, que o corretor vai morrer, que vai acabar pela tecnologia e tudo mais. A gente vê um erro grande, né, de empresas de portais de imóveis que tentaram eliminar o corretor pela goela e acabaram, inclusive, sendo prejudicadas financeiramente com isso. E até a percepção do corretor para essas empresas virou algo negativo, né? Que eram empresas, ao meu ver, que eram para ajudar. A primeira percepção é que o corretor não vai acabar. Se fosse para acabar, ele ia acabar no mercado super desenvolvido, que é os Estados Unidos, por exemplo. Não vai ser o Brasil que vai eliminar o corretor com um portal de anúncio. E segundo, ele entender que esse investimento é como ele investir numa sala, num carro legal. O investimento na tecnologia, muitas vezes o corretor fala, não, é caro, mas vamos lá. Os softwares hoje, eu pesquiso bastante, que a gente tem 3 empresas de software, cara, softwares não são caros perto do que o cara gera com uma venda. Né? Ele gera uma venda, ele paga 1 ano e meio, 10 de software, e as outras vendas vão ser para ele ter esse retorno. Ele tem que ter a percepção, na minha opinião, de que a tecnologia está para ajudar ele, que mudou esse estigma de querer eliminar ele. E o segundo é que quanto mais tecnologia está inserido no dia a dia desse cara, mais tempo de qualidade ele tem para fazer o que ele tem que fazer, que na minha opinião é ter tempo de qualidade para atender bem os clientes. Uhum. E a tecnologia, ela otimiza processos. Né? Então, tem muitos processos hoje que eu vejo corretores fazendo de forma, às vezes, a gente pode dizer amadora, tentando fazer de um jeito dele, sendo que pessoas já testaram a solução e tem um jeito melhor para fazer isso. Uhum. Né? Então, no final do dia, a tecnologia, na minha opinião, ela é um negócio que
é inevitável, é como o celular, não tem mais como sair disso. Eu costumo dizer que um bom corretor ele fica 80% com o tempo na tela e 20% na vida real, né? Porque ele obrigatoriamente vai estar dando atenção para o cliente dele enquanto está no trabalho, enquanto está numa viagem e tudo mais. A partir disso, tem que pesquisar e ver o que tem de bom, né? Tem muita coisa boa. Quanto mais tecnologia, mais tempo de qualidade, mais negócios. E não quanto mais tecnologia, mais custo. Muita gente esquece disso. O cara quer investir, ele acha que investir 300, 400 reais por mês em um software, em alguma coisa que vai ajudar ele a ter tempo, é algo caro e às vezes ele quer ter um carrão, quer ter tá num escritório grande, quer investir em outros pontos que, na minha opinião, não vão entregar esse retorno sobre o investimento como uma tecnologia entrega, entendeu? E itens bem mais caros, inclusive, né? Eu vejo que o corretor de mercado geral, ele não faz uma conta de retorno em cima do investimento básica. Então, se eu vou investir na ferramenta X, que custa tanto por mês... Sim, 3 anos eu fizer uma venda por ela. Exatamente. Ela já, se aquela tecnologia me deixar mais rápido, mais eficaz, mais profissional, uma venda pagou. É o imediatismo do brasileiro em todas as coisas, inclusive no mercado imobiliário, né? Ele não consegue entender... Ele testa um software um mês, ele já quer um resultado. Não consegui mexer, não aprendi. Não aprendi e tal. Ele tem que entender... Uma das coisas legais que eu aprendi morando nos Estados Unidos e trabalhando lá é que lá não tem conta por mês, só tem conta por ano. Isso ajuda muito a gente virar a nossa cabeça. Então, o corretor, inclusive, é a profissão que mais tem que pensar por ano, porque ele pode vender esse mês, pode dar alguma instabilidade econômica política no mês que vem. Salário lá anual, né? O cara ganha por ano, né? Qual é o ganha por ano, né? Eu não consigo mais... Eu fiquei tanto tempo morando lá, eu não consigo mais pensar por mês. O pessoal da minha empresa fala que eu sou louco. Às vezes o cara, não, vamos colocar isso aqui, é R$5. Eu falo assim, não, calma aí. Isso é R$60 por ano. 60... Os caras, mas é R$5? Não, se a gente fizer isso toda semana, vai ser R$20 por mês e vai ser R$240 por ano. Então, essa percepção, o corretor é a profissão que mais precisa, porque a sazonalidade de vendas no corretor é algo que não existe em outros mercados. Uhum. E aí eu sempre costumo dizer para os corretores que trabalham com a gente, lá na Fast Sale são 2.500 corretores e umas 300 imobiliárias. Eu costumo dizer, cara, pega o teu salário e divide por 12, faz de conta que você vai ficar 1 ano sem vender. Vendi hoje, vou dividir isso aqui por 12, não é o seu salário do mês. Eu ganhei 10 mil, eu ganhei, na verdade, R$800, né? E o corretor, ele acaba caindo. Eu fui esse cara, eu posso falar que eu tenho lugar de fala. Comecei em Balneário, fiz uma venda, ganhei uma grana, comprei uma BMW com 18 anos. Então, aí caiu na síndrome do tô rico, tô pobre, né? Aí daqui a pouco passou 6 meses, vendi. Aí daqui a pouco, então assim... Me empresta aí que eu tô quebrado. Esse amadurecimento, o cara não precisa sofrer como eu sofri na pele, né? Ele pode escutar pessoas como eu e outras que falam sobre isso e amadurecer e pensar por ano. A partir disso, ele começa a fazer a conta que você falou, Renato, que é a conta de, eu vou usar esse software 1 ano, ou vou usar essa tecnologia, ou vou investir em uma coisa que eu falo muito em educação. Sim. Eu não tenho medo de investir em educação, que é um ativo que só fica com a gente. Eu já fiz curso com... mas o cara tem defeito, mas alguma coisa de qualidade ele tem para você absorver dele, né? Então, investir em educação e fazer uma conta de ano. Esse software aqui vai me custar 6 mil por ano. Vamos dar um exemplo. Nem existe software tão caro assim hoje, mas vamos dizer que sim. Esse software que é 6 mil por ano, se eu fizer uma comissão do imóvel médio no Brasil que está R$800 mil, cara, mesmo dividindo com a imobiliária, vamos lá, eu estou pagando 3, 4 anos de software. Espera aí, né? Então, essa conta básica, eu acredito que ela vai vir só quando o cara perceber que se ele não fizer isso, ele está morto. Porque ele vai ganhar dinheiro e achar que não... Porque as vendas, elas são um negócio engraçado. Às vezes o cliente... Eu também gosto de fazer um exemplo literal, assim, que é... Vai numa loja... Eu não vou citar o nome de uma loja, mas uma loja de esportes do shopping, que você vai pisar... E os caras vêm correndo. Mas você pisa lá, o vendedor vem correndo. Às vezes o vendedor é chato. Mas você precisa comprar aquele tênis. Então você vai comprar. O cara pode ser o cara mais chato do mundo que você vai comprar. O imóvel tem a mesma coisa. Então, às vezes, o cara não é bom profissional, não tem conhecimento e vende. Ele acha que porque ele vendeu, ele está na crista da onda. Ele não olha os processos. Às vezes o cliente está muito mais interessado no imóvel do que nele.
E muito disso faz os corretores caírem ao erro, né? O cara faz uma boa venda. Nossa, o que eu vejo de corretor que entra, vende um imóvel de Ele não faz a venda, né? Ele sofre a venda. A venda escolheu ele. Não foi ele que construiu essa venda. E esse cara, ele acaba que aleatoriamente vai vender às vezes e ele não sabe o potencial que ele pode ter. E a mesma coisa da venda feita rápida. Às vezes eu vejo muita consultoria imobiliária, eu vou conversar com o corretor e falo assim, pô, atendi um cliente na segunda, na quarta-feira ele estava fechado. Eu falei, mas foi você que foi bom? Ou esse cara estava numa jornada de compra num outro lugar, foi mal atendido, saiu dessa jornada e te procurou só para concluir. Ele comprou. Exato. Nos treinamentos, nas imersões que a gente faz na área imobiliária, que a gente tem inclusive de empreendimentos que a gente já tocou. Tem situações que a gente fala assim, olha, não foi o cliente que desistiu de comprar, foi o corretor que perdeu a venda. Por quê? Porque pensa só no esforço. Assumir essa responsabilidade. O esforço que é o cliente sair de onde ele está, se deslocar e entrar no stand. Você já parou para pensar? Porque às vezes a gente acha que é igualzinho uma lojinha de vai comprar um tênis de... O cara tá andando no shopping e entrou ali. Cara, o cara vai comprar balneário, o cara vai comprar um imóvel barato, 4 milhões. O cara entrou no stand, o que ele tá falando para você? Eu quero comprar. Não tem esse negócio de vir só dar Dali uma para olhadinha. frente a culpa é tua se ele não comprar. Eu só vim dar uma olhadinha. Peraí, o cara entrou para olhar um negócio de 4 milhões. Ele pode conscientemente ainda não ter percebido, o cliente, que ele vai comprar, mas o subconsciente dele já falou, entra. Indicou ele ali, levou ele até. Você pode... Eu tenho renda, eu tenho condição de comprar, eu vou olhar. Se eu quiser, eu compro. Então, ele já tomou decisão, ele só não sabe disso. Então, nos treinamentos, quando você fortalece isso para o corretor, a gente fala, cara, você perceber isso, você vai trabalhar todo o possível para converter essa venda, porque o cara já te deu todos os indícios que ele quer comprar. Exatamente. Entendeu? A gente tinha um empreendimento que, assim, eu lembro assim, tudo que era possível para a gente errar em termos de barreira psicológica de entrada, a gente errou. E eu falava, cara, era para médico. Se o cara entrou aqui, porque, tipo, o stand era elevado do solo, ele estava numa região que não tinha estacionamento, tinha escada... Foi já um desafio para ele chegar ali. A fachada era tão imponente que afastava as pessoas. Falei, vai, deve ser caro. O stand no então, limite. tipo, o stand, assim, tudo que a gente podia... Fez o melhor que podia na época, mas tudo que a gente podia errar para não levar o cliente para dentro, a gente errou. E aí o cara ainda entrava. Eu falava assim, imagina se esse stand tivesse um nível de solo, não tivesse rampa na frente, né? Tivesse adequado assim, fácil para não estacionar. Tivesse uma fachada tão imponente, fácil para estacionar. Pô, a gente tinha rachado de vender. E muitas vezes acontece isso. O cara tá lá no stand, ele acha que, tipo, igual você falou, não, o cliente veio aqui, agora deixa eu atender. Por isso que tem muita gente que briga para estar lá no stand, porque o cara não sabe a responsabilidade que é o plantão. Que você está cumprindo aquele approach lá para o cliente. Nem todo mundo deveria ter essa oportunidade de estar no plantão. Tem muitas construtoras aí que não entendem que plantão às vezes é roleta russa. Você dá o seu melhor cliente para o seu pior atendente. Então, é dar tiro na cabeça. Eu acho isso um erro muito grande do mercado, mandar os piores corretores para o plantão. Deveria ser completamente o contrário. Né? Exatamente. É quem vai representar a tua marca, quem está... A linha de frente é a primeira impressão. O qualificado de todos. O cara tomou banho, trocou de roupa, foi pro stand. Eu fiz uma enquete essa semana no meu Instagram falando... Eu estava vestido de roupa social porque eu trabalho com alto padrão. Perguntando se precisa ou não usar roupa social para atender no alto padrão. Fiz essa enquete. Foi impressionante. Todo mundo que falou... Eu coloquei a resposta assim. Sim, mostra formalidade e profissionalismo. Embaixo... Não, o mundo mudou. Todos os não, o mundo mudou, absolutamente 100% eram corretores. E todos os sim eram alguns corretores que quando eu olhava eu já via que ele tinha um nível de qualificação maior e os clientes. Então o cliente acha isso. E às vezes a primeira impressão, que é o cara do plantão, eles colocam o cara que não sabe às vezes ainda. E esse cara... A primeira impressão a gente sabe, né? É 50%. E assim, ela é inconsciente. Muitas vezes a gente pode pegar, por exemplo, aqui com o cara é perito lá nisso aqui hoje eu tô assim. Mas a hora que eu vou, né? Quem anda comigo sabe, a hora que eu vou numa reunião estratégica, eu escolho a cor da roupa, eu escolho o tipo de blazer que eu vou usar, se eu vou estar de camiseta ou não. Relógio de reunião. O relógio que eu vou estar usando, o sapato que eu vou estar usando, o carro que eu vou estar chegando. Pode parecer bobagem isso, mas por quê? Eu sou intencional. Claro. A partir do momento que você é intencional, você está falando, eu assumo a responsabilidade pelos meus resultados.
Porque tem aquela florzinha bonitinha, né? Que fala assim, não, eu sou a última bolacha do pacote, eu nasci assim, né? Eu nasci assim, morri assim, se quiser namorar comigo tem que ser desse jeito. Tá bom, pode ser que dê certo, mas você vai ter muito mais esforço. Mas vai ser uma jornada maior. Né? Porque quando eu começo a entender, assim, o que é venda? É entender, você tem que estudar antropologia. Psicologia, filosofia, você vai começar a entender de pessoas. Comportamento das pessoas. Então, quando nós vamos fazer investimento imobiliário, principalmente quando eu vou fazer na área residencial ou comercial, o que eu analiso? Eu analiso a sociedade naquele ambiente, o que tem de predominância e vocação naquela região e vejo o tendenciamento. Mas esse tendenciamento é com base no quê? Observação. Total. Não adianta eu chegar lá, né, parar e falar assim, esse terreno é bom, olha para você ver, é bom. Não, se eu não tiver análise nesse imóvel com um período latente maior, eu não vou conseguir ter uma análise mais precisa. E como é que eu tropicalizo isso? Ou seja, eu trago para eu vou remir o tempo. Eu tenho que chamar de quem conhece e vive mais tempo do que eu naquele local, para que a gente junto comece a ter um entendimento. Porque eu tenho experiência em outras praças, mas aquela ali não. E eu começo a conversar e falo, cara, por conta da minha experiência, o que ele está falando, o que esse outro está falando, você vai somando, vai criando informações. Mas você vai perceber que tudo é um comportamento social. Total. É um comportamento social. Então, quando o corretor não entende isso, que o cara, por mais que o mundo mudou, o subconsciente dele ainda vai julgar porque ele é programado, é questão instintiva. O cara que não está com a barba bem feita apresenta um ar de descuidado. O cara que não se preocupa com o cabelo, que não se preocupa com a roupa, apresenta descuidado. Total. Agora, você vai pegar o seu dinheiro, vai dar na mão de quem você imagina que é descuidado, então você perdeu a oportunidade de passar uma boa impressão pela primeira vez. Eu costumo dizer, uma das maiores empresas de venda que a gente tem a oportunidade de observar é a XP. Já vendeu mais de 1 trilhão em investimentos, né? Então, você vai em qualquer escritório da XP, o cara pode estar no day one. Olha como ele está vestido. A Lígia diz muito sobre isso. Por quê? Porque as pessoas se sentem seguras. Inclusive, nessa enquete, um professor... Eu digo que tem muitos professores de palco no mercado, tá? É uma crítica minha. Mas tem. Muito professor de palco que não teve resultado efetivo, né? Mas fala bem. Mas ele é bom de comunicação, total. Aí o cara me respondeu, não, aqui na minha escola eu ensino que é rapport e o cara da quebrada, ele não quer estar com um cara bem vestido. Mentira. O cara da quebrada quer um profissional. Ele não quer outro cara igual que está ali só porque o cara está de shorts. Ainda eu fiz uma pergunta curiosa para ele. Eu falei, olha, mostrei o meu sócio nos Estados Unidos, como ele se veste, de terno e tudo mais. Falei, olha, um corretor americano de sucesso, que tem 3 bilhões de dólares no seu MLS como vendas, em 40 anos de mercado, esse cara, ele está se vestindo assim. Mas ele nunca venderia pro Bob Burnquist ou pro Rick Ross. Eu falei assim, como assim, cara? Você acha que o Bob Burnquist e o Rick Ross, eles vão ir num médico que está de shorts, usando roupa de skate, num advogado que está... Então, existe muita percepção de que, claro, não precisa estar extremamente formal dependendo do setor, mas quanto melhor você mostra a preocupação e o cliente tem essa percepção de que você se cuidou para atender ele, eu acredito que aumenta bastante o percentual de possibilidade desse cara gerar confiança em você. E a confiança, na minha opinião, ela é a chave da venda. O conjunto das outras coisas que a gente faz é para chegar na confiança. Com confiança tem venda. Então, o primeiro passo é a primeira impressão. Eu acho que, o teu exemplo é muito bom. O carro é importante? Cara, é importante. Você não tem um carro bacana e você vai atender alto padrão? Vai a pé. Eu fiz isso muito tempo. Eu tinha um carro popular e eu ia atender um cliente de frente para o mar, eu deixava o meu carro, falei, cara, eu vou atender esse cara. Depois, por isso, eu acabei comprando uma BMW, né? E errado. Mas não precisa. Agora, você tem que ter um nível de... Porque o cara não vai descer lá no aeroporto, em Balneário, e vai querer entrar num carro velho, fedido, sujo, né? Pode ser um carro popular, mas um carro limpinho, um carro organizado. Então, existe esse estigma de... Não, hoje o mundo mudou, as pessoas atendem de shorts, de camiseta, mas isso, na minha opinião, né? Posso estar errado, mas na minha opinião, esse cara perde muita gente que está buscando confiança na operação. Eu tive dos dois lados, desculpa. Até outro dia eu me vestia de moletom e falava para os outros, cara, eu sou publicitário, eu não preciso de uma roupa social para ser criativo e pronto, me contrate se você quiser.
Mas isso no teu mercado até que é mais comum. Não, mas olha que curioso. É comum. E aí eu me adaptei à linha comum, mas o comum normalmente é o meio. Né? E aí, por uma ocasião do destino, eu gravei um vídeo um dia de roupa, de camisa social e tal, fui gravar um vídeo rápido. Eu recebi uns 3, 4 comentários falando assim, eu gostei mais desse vídeo, você estava melhor vestido. Aí comecei a prestar atenção nisso e eu não prestava. Aí um dia eu fui arrumado para o escritório, onde eu sempre fui de moletom. Cheguei lá, todo mundo... Um cara na sua altura tem que se vestir assim. Aí eu falei, cara, eu tô errado. Porque assim, qual que eu acho que é o lance do jogo? É aquele filme do Chris Gardner lá, do Will Smith. Você tem que ser tão bom, tão bom, tão bom, que você precisa se virar de bermuda e chinelo se você tiver a oportunidade para vender. Total. Mas não é assim que você tem que se portar. Exato. Entendeu? Você tem que estar alinhado, você tem que estar preparado, você tem que ter uma coisa que você fala muito, intencionalidade. E na tua pergunta... Quando o futebol rolou uma situação, você vai vender com colete de futebol. Total. O que eu ia falar é o seguinte, você falou dos professores de palco. É isso que está acontecendo. Porque o cara com o Instagram, ele compara o cara que não tem resultado, que tem resultado com curso, com mentoria. E não com vendas efetivamente. Mas ele pega lá assim, por exemplo, eu sou corretor, sou capacitado, e o cara fala bem, se posiciona bem, começa a vender essa instrução. Ele começa a ter performance, mas não diretamente ao negócio dele. E ele começa a falar, cara, eu me visto assim, eu tenho a vida assim, eu trabalho desse jeito, e tem resultado do mesmo jeito. Sim, só que o cara tem escala. Ele fala num ambiente que muitas vezes o cara que está vendo aqui, ele é limitado na escala, ele é local, ele não consegue fazer, só que ele quer repetir. E aí, muitas vezes, ele começa, cara, não, eu vou desse jeito. E aí ele defende uma linha de raciocínio com base, olha pra você ver, numa ideia que não é dele. Total. Tá cheio de eco por aí. Hoje em dia as pessoas estão repetindo o que outras pessoas estão falando sem a capacidade de Inclusive, fazer o certo hoje é um manifesto, né, da profissão. Ser profissional, a gente quando chegou em Balneário, ninguém usava roupa social. O meu corretor é camisa para dentro da calça, não do jeito que ele quiser, mas para mostrar, porque o meu nicho, que eu trabalho com investidor e trabalho com pessoas de alto padrão, no meu nicho as pessoas querem andar na rua do lado, almoçar com um cara bem vestido, mostrando que está trabalhando com ela, não um amigo de bar. Tá almoçando. Ele tem essa percepção de que esse cara, ele de certa forma se preocupa mais com ele do que os outros, né? Mas da pergunta que ele fez, o Renato, da diferença do profissional americano para o brasileiro, esse cara, inclusive, esse professor que me questionou na enquete, ele falou, olha, o Ryan Serhant, que é um cara que está bem famoso nos Estados Unidos, ele faz vários vídeos muito bem vestidos, né? Não necessariamente de social. Eu falei para ele, uma coisa é ele fazer vídeo. Eu tenho certeza que, se você olhar todos os vídeos dele, a maioria ele está de terno, e no atendimento, numa reunião importante, ele vai se vestir adequado. Não é porque ele está fazendo um vídeo... É o Ricardo Martins grava vídeo de camiseta, chama ele para reunião. Total. A gente fez reunião com ele para a série, ele participou da série Todo Mundo Odeia o Corretor, mas você vê quando ele vai se apresentar num palco do Conecta, por exemplo, calça social, sapato. Então, assim... não é porque no dia a dia dele e com o conteúdo que ele faz ele se veste assim que a gente não tem que ter essa preocupação, né? E a Fast Sale, ela é o jeito americano de vender imóveis, a empresa que a gente criou, justamente para trazer conhecimento de como eles trabalham lá e a gente seguir o mercado que está dando certo, né? Então conta pra gente um pouquinho mais desse negócio Fast Sale, né? Você falou números grandes aí de profissionais, de empresas plugadas no negócio. Conta pra gente o que é o negócio Fast Sale e o que traz esse conceito americano. Então, a Fast Sale eu acho que é interessante entender porque ela veio de uma jornada minha pessoal. Então, eu trabalhei aqui no Brasil, 2013, ali eu comecei de fato só como corretor, eu era meio corretor, meio empresário, eu tinha uma empresa de medicina do trabalho. Acabei fazendo um bom negócio com a BMW, que veio para Araquari, e ganhei meu primeiro dinheiro e comprei uma área. E essa área era enorme. Eu não sabia como comprar o resto e comecei a trazer investidores e fui ganhando um pedacinho dela como comissão. Ali, eu efetivamente virei um corretor de imóveis. A partir disso, eu comecei a entender que tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar venda de outras coisas que não aquela que eu dominava. Sim. Apartamentos e tudo mais. Então, eu falei, não, eu vou ter um nicho. O primeiro passo que eu tive foi escolher um nicho. Então, eu escolhi o mercado de investidores corporativo e na parte logística, que é galpão e terreno, até porque eu tinha menos concorrência naquela ocasião. Eu fui me desenvolvendo e sempre querendo vender outra coisa, porque a demanda para esse meu setor ela é muito menor. Quando eu fui
em 2015 eu já tive um resultado bacana, eu tinha o sonho americano, né? De morar nos Estados Unidos e nunca mais voltar para cá. Eu ia todo ano para os Estados Unidos, desde os 17 anos. Falei, cara, agora eu tô com 22 anos, ganhei uma grana bacana, vendi essa empresa de medicina, o cara estava me pagando. Falei, vou lá estudar e vou aprender inglês e vou já pedir logo um estágio numa imobiliária. Quero aprender como é que esses caras fazem, porque eu quero trabalhar com isso a vida inteira. Quando eu cheguei na imobiliária, no primeiro dia, como eu falei, foi em Manhattan, todo mundo super bem vestido. E eu cheguei com a minha roupa de corretor do Brasil. Como é que foi a sua primeira impressão? O patinho feio, né? Cheguei lá, eu falei, não, eu sou só estagiário, calma. Amanhã, no outro dia, passei numa loja lá, numa loja na Macy's, comprei um terno, no outro dia eu voltei alinhado. E aí comecei a olhar as coisas e falar, que loucura isso aqui. A primeira impressão que mais me causou estranhismo foi o seguinte: no meu primeiro dia de rotina na imobiliária, de repente um corretor captou um imóvel e a galera toda começou a bater palma e comemorar. Uma captação. Eu falei, o cara vendeu? Não, e eu olhei, eu falei, o cara vendeu? Eu nem falava inglês direito, aí tinha um cara que era latino, eu falei assim, o cara vendeu? Ele falou assim, não, ele conseguiu captar um imóvel, cara. Daí eu falei, cara, mas eu capto 5 por dia, né? Lá no Brasil. Como assim? Ele falou assim, não, cara, tu não tá entendendo. A partir de agora, a gente tem um imóvel, cara. Eu falei, cara, que loucura. E todo mundo foi pro happy hour comemorar com o cara. Uma captação. Eu falei, que loucura é essa, cara? Os caras estão comemorando isso. E eu entendi por que ele estava comemorando. Porque, de alguma forma, esse cara sabe que esse imóvel vai ser vendido. Né? Vai ter uma previsibilidade de venda, porque lá tem um sistema que vocês devem saber muito bem disso. Alguns corretores que estão assistindo a gente talvez não saibam, então pesquisem, chamado Multi-Listing Service. Esse sistema chamado MLS, ele acaba, de certa forma, conectando o corretor que tem o cliente com o corretor que tem o imóvel. Então, uma vez que esse cara consegue uma captação, ele tem, dentro da cabeça dele, uma previsibilidade de negócio. Então, ele vai comemorar. É porque é escalada, né? Botei na plataforma, bum. Exatamente. Os corretores vão ter acesso àquele imóvel. Exatamente. Eu fiquei olhando isso e eu falei, cara, mas que loucura. É muito bom isso. É por isso. Meu sonho de consumo pro Brasil. Você já queria fazer o happy hour. Não, eu comecei a focar em captação. E olha que interessante que é a captação lá. É muito difícil você captar um imóvel de fato. Por já isso tem que alguém sempre, né? Não é por isso. É porque o critério de um proprietário para escolher um profissional é muito alto. A régua é muito alta. Esse cara tem que te levar para jantar, almoçar, mostrar que ele é bom, mostrar que ele vai ter as conexões, que ele vai fazer um bom trabalho, que ele vai tirar fazer boas imagens. Que ele já tem resultado. Cara, é muito doido isso. Porque eu no começo, cara, tem um imóvel para vender. Eu falava, cara, vou levar esse cara, vou sair com ele. Eu levava para balada, pagava a conta. No outro dia eu falava, agora ele vai assinar. Cara, não, eu ainda tenho reuniões com outros 3 corretores. Eu falava assim, cara, como assim? Mas todos meus dólares foi aqui, cara. Ontem a gente estava feliz, abraçado. Ele falou, não, amizade, você vai ser meu amigo, gostei de você, mas eu preciso falar com outros profissionais para eu ter certeza de quem é o melhor para vender o meu imóvel. Então, essa primeira percepção foi um baque muito grande para mim. E eu comecei a entender que, num mercado como esse, eu viajo o mundo todo para... A minha mulher, ela sempre fala, cara, vamos curtir a viagem? Eu quero ir em imobiliária, visitar imóvel. Eu faço isso. Fui agora para o Canadá, Suíça, Alemanha, Paris. Eu só quero visitar imóvel e ver como que é uma imobiliária lá. Não tem lugar... O Canadá é mais semelhante, assim, mas os Estados Unidos ele é a azeitona do mercado imobiliário, cara. Tanto é que a economia inteira do país é baseada no mercado imobiliário. Então, eu vou dar um exemplo. Lá, se o imóvel sobe de preço, o cara já liga para o cara do banco e fala, meu imóvel subiu de preço, quero mais crédito. É um negócio que é completamente diferente do nosso. Eu falei, tem uma oportunidade nisso. E eu gostei de ir lá, só que eu gosto de praia, aí fui morar na Califórnia, trabalhei um pouquinho em Miami, muito, muito competitivo o mercado, até mais do que Nova York. Fui para a Califórnia, tinha mais espaço lá, e fiquei lá na Califórnia 1 ano e meio, mais ou menos. A minha dificuldade, porque eu vendia para brasileiro, minha dificuldade era o dólar, assim, o cara do banco aqui falava, daqui um mês vai baixar 20% do dólar, você vai perder 20% do teu imóvel lá, hein?
Tinha essa dificuldade, mas eu comecei a olhar que dava para fazer algo aqui no Brasil. Era um desafio muito grande, porque aqui a gente não tem aquele sistema, a gente não tem uma legislação adequada, e o principal desafio, né? O dono do imóvel não quer dar exclusividade. Sim. Então lá é diferente esse cenário. Lá, se ele confia, a legislação está a favor do corretor, a ANAR é muito forte, é a associação mais forte do mundo nesse sentido, e eu comecei a entender que dava para brasileirar esse sistema e trazer para o Brasil. E me questionar por que ninguém nunca fez, né? Aí eu fui conhecer as empresas de tecnologia, elas estavam mais interessadas em eliminar o corretor e não ajudá-lo. Foi aí um manifesto de eu falar, vou desenvolver essa empresa. Eu tive a oportunidade de ter resultado, eu tenho dinheiro para fazer esse investimento, eu acho que se eu não fazer, não tem player que vai fazer. E eu comecei o trabalho, comecei a desenvolver o software, e o mais difícil não foi fazer o sistema, foi convencer a cultura do corretor. Sim. Da parceria. Você tem que educar antes de vender. Né? Total. Então a gente foi muito feliz porque logo no começo do nosso negócio, uma família importante para o Brasil e para Santa Catarina, que fundou o EAD no Brasil, criou a Uniaselv, a primeira faculdade à distância do Brasil. Eles já venderam a faculdade, estavam investindo no mercado imobiliário, olharam o nosso negócio e falaram, está aí mais uma oportunidade da gente democratizar o Brasil e da gente ajudar de alguma forma. Porque se o mercado é líquido como nos Estados Unidos, a economia como um todo, ela vai andar bem. Sim. Né? Então, isso mais como um propósito de vida, eu vi um mercado que funciona muito, corretor muito valorizado. Lá, se é corretor de imóveis, cara, esquece. Tem crédito no banco, o teu MLS te ajuda a mostrar mais ou menos o teu resultado. Cara, quantos imóveis ele tem? Ele tem uma previsibilidade de ganho aí. Sim. Então, tem uma série de coisas que esse tipo de sistema facilita. Foi aí que eu tive a ideia de fazer aqui. Cara, aqui, quando o corretor fala, vou te pagar na minha próxima venda, você... Então, assim, porque ele não tem uma garantia. Sim. Né? O nosso sistema foi um desafio muito grande, porque eu peguei a cidade com mais corretores por metro quadrado e por população per capita do mundo. Já fiz essa pesquisa no mundo inteiro. Não existe um lugar onde tenha 8 mil corretores e 150 mil habitantes. Isso é só em Balneário Camboriú. E chegando mais corretores. Não para de chegar. E enquanto você falava isso, chegaram mais 100. Com certeza. O próprio IBREP forma aí, acho que 5 mil por ano lá. Então eu falei, se eu conseguir fazer nesse mercado, eu consigo replicar em qualquer um, porque esse é o mais competitivo de todos. E ninguém aqui tem exclusividade. Lá você fala com o porteiro, vem dar um imóvel. Em São Paulo não existe, né? Você falar com um porteiro e falar que me dá um imóvel, ele chama a polícia. Tá querendo saber aqui o nome do proprietário, aqui o telefone. Agora, em Balneário é muito fácil captação. Então eu falei, nesse cenário que é o mais fácil de todos, que o cliente tem mais opções de imóveis, de corretores, e é muito fácil captar, se eu desenvolver a Fast Sale e ela dar certo, ela vai dar certo em qualquer lugar. Então, a gente é muito pé no chão, a gente não quis replicar para o Brasil inteiro antes da gente ter certeza de que a gente tem, de fato, um resultado dentro da sociedade. E hoje, por exemplo, a gente tem ali só em Balneário, das imobiliárias ativas, a gente tem mais da metade, e dos corretores autônomos aí a gente tem 2.500, mais ou menos. E os imóveis prontos da cidade somam mais ou menos 12 bilhões. 3,5 bilhões desses imóveis já estão na nossa plataforma aí em 2 anos e pouco de operação. Share, fantástico. É um share que dá para aumentar, a nossa meta é aumentar esse share. E, de certa forma, eu costumo dizer que pelo menos 1% a gente ajudou o Balneário a chegar em primeiro lugar no metro quadrado. Vou explicar por quê. Imagina que o fator de decisão para subir o preço do imóvel é liquidez, anúncios, notícias. Então a gente fez esses 3 trabalhos. Então a gente... Se o corretor que está aí hoje colocar Sorte Investimentos, Balneário Camboriú, Renato Monteiro, Balneário Camboriú, ele vai ver nos maiores jornais e revistas do Brasil a gente apresentando estudos mostrando que pela linha do ITBI, que estava São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, assim, a de Balneário estava assim, em tanto tempo a gente ia ficar em primeiro lugar. E a gente começou a prever isso e isso começou a dar segurança para os clientes aumentarem o valor e os clientes que vão comprar saberem que estão comprando algo que de fato vai valorizar. E como a gente tinha um share bastante importante, a gente fazia uma avaliação imobiliária e mostrava que esse imóvel valia mais. Então, o trabalho da nossa empresa, inclusive, a gente pegou em 7º lugar Balneário e ficou em 1 ano e meio de empresa, ficou em primeiro. Eu não tenho dúvidas que a gente foi um personagem importante para essa subida. Não quer dizer que a cidade não ia ser em primeiro lugar, né? A pessoa não pode confundir isso. Não foi a Fast Sale a responsável, mas a gente é uma aceleradora de processos. Então, a gente acelerou isso de certa forma e a gente começou a dar essa questão que a gente discutiu aqui durante todo esse podcast, que é a possibilidade do cara fazer o que ele faz de melhor. Conhecer gente, ser capacitado e
ter poucos e bons imóveis. Ele não precisa ter todos, porque ali tem uma plataforma hoje, o corretor que está lá, ele loga na plataforma e já tem lá milhares de imóveis. Se ele tiver um cliente, a lead que você manda rápido, ele não vai ter 2, 3 opções, que é o que acontece quando o cara começa. Eu quero 3 suítes, até tanto, tal, mobiliado. Ele vai ter mais opções. Então Ele nem tem que sair para captar. Isso acaba fazendo ele perder o cliente. Porque o cliente fala contigo, tem poucas opções, ele vai atrás de outro, né? Então, no final do dia, a gente ajuda as duas partes. O cara conseguir mais leads, porque como é que se consegue leads? É como pescar, né? Você tem que ter boas iscas e você vai trazer leads. Então, eu entrego as iscas para os corretores trabalharem e anunciarem. Como é que se atende o cliente com qualidade? Tem que ter várias opções a um clique. Então, meus imóveis da Fast Sale, a gente exige autorização de venda em todos, só tem corretor com Cresci credenciado, não existe imóvel com foto ruim, eu não autorizo na plataforma, e o principal, não existe imóvel repetido. Então, quando você vai para o universo de pesquisar imóvel, tanto o cliente quanto o corretor, para fazer parceria, ele sofre 3 problemas. O problema número 1 é como se fosse um camelô. Né? Tem um camelô lá em Balneário que eu costumo dizer que é a mesma experiência. Você chega lá, tem uma loja de capinha aqui, do lado tem uma igual. Vende a mesma capinha. Aí aí do lado tem outra. Lá tem coisa original, mas tem coisa falsificada. Tem gente que emite nota, tem gente que não emite. Tem gente que tem alvará, tem gente que não tem. E isso é o mercado hoje de tecnologia de anúncios que a gente tem atual do Brasil. Então você entra na OLX, a maioria dos imóveis, Zap, outros, a maioria dos imóveis estão desatualizados. Tem muita gente que não é corretor lá. Tem muito isca só para trazer cliente, mas não existe aquele preço. E isso atrapalha você numa negociação, né? O cliente acha um anúncio mais barato, desatualizado, e manda para você, não, esse imóvel valia, tu mesmo deu o exemplo, né? Valia 100 mil a menos antes, e agora? Eu não vou pagar esse valor. Então, atrapalha muito o mercado. Sim. E o que a gente fez foi o shopping. O shopping não tem imóveis repetidos, tem um padrão de apresentação, só existe lá empresa séria, só existe gente credenciada, e isso é a Fast Sale. Então, a gente acaba, querendo ou não, criando um ambiente muito favorável ao corretor e criando o principal, a independência desse cara. O que acontece? A gente sabe que a sazonalidade do corretor de trocar imobiliária é absurda, né? Ele, às vezes, num ano, o cara passa por 4 imobiliárias diferentes, tenta ser autônomo. E abre a dele. Ou abre a dele. Mas eu costumo dizer que, cara, ou você é corretor ou você é empresário. É difícil você ser os dois. Sim. Tem gente que consegue, beleza, mas é bem difícil, é bem desafiador. Eu sou corretor de imóveis, mas 90% do meu tempo eu estou assessorando os corretores que trabalham comigo, né? Porque você começou corretor, né? Você acaba trazendo essa bagagem. E eu nunca vou deixar de ser, né? Eu nunca vou deixar de atender algo que é do meu nicho, mas eu não vou fazer isso em escala como um cara que é só corretor consegue. Então, o corretor autônomo está em voga hoje, tem muito corretor com muito resultado, inclusive na nossa plataforma, mas eu acredito que a importância da imobiliária é muito boa, porque ela tem o setor administrativo, marketing, financeiro, estrutura para trabalhar, e a partir disso a gente ajuda as duas partes. Então a imobiliária que perde vendas porque ela consegue gerar leads e consegue ter profissionais por falta de imóvel, ela não perde mais. A maioria dos imóveis das imobiliárias todas não são vendidos, 90% não são vendidos por elas, são outras pessoas que vendem. Então a partir de agora, com esse modelo de negócio que a gente quer replicar para outras cidades do Brasil, o cara coloca o imóvel lá e alguém vai vender no mercado. E ele é o único responsável por esse imóvel no mercado, como no modelo americano. Então a gente nada mais fez do que abrasileirar esse modelo americano e dar independência para o corretor, porque eu dou um site grátis para os meus usuários. Se eventualmente ele vai trocar de imobiliário, as captações dele estão ali. Né? E quando ele precisa compartilhar o imóvel do parceiro, aparece o nome e o telefone dele, e o e-mail dele, o contato dele, não o do parceiro. Então ele acaba sendo dono de todos os imóveis e todo mundo trabalha em colaboração. Esse é o modelo do FSC, entendeu? Legal pra caramba, hein? Parabéns. Eu acho que é uma iniciativa fantástica. Eu acredito nesse modelo aqui para o Brasil. Eu acho que com o tempo, quando a gente fala de tecnologia, né, o ano passado a gente falou muito, né, Renato? Principalmente eu me aprofundei muito no que a gente fala de tokenização, de blockchain, tudo que está sendo desenvolvido. E esse upgrade que a tecnologia vem sofrendo, ela vai conectar com quem estiver preparado para que ela se conecte. Então, parabéns, acho que o caminho é fantástico. Bom, vamos falar dos outros negócios que o Renato também tem. Você falou da Sorte Investimentos, você falou que tem outras companhias. Dá um previewzinho de tudo que você está movimentando no mercado para que as pessoas conheçam e se conectem. O nosso grupo, a Sorte, foi fundado por mim há muito tempo atrás. Muito tempo não tanto, né? Eu tenho 31 anos, mas fundei ali com 21 mais ou menos, comecei esse trabalho. Você sabe fazer um parênteses aqui, eu estava
curioso com a sua idade, porque o cara, 12 anos fazendo isso, aí eu fui lá, voltei, vi, o cara tem uma cara de 23 anos, 24, que esse maluco fez esse monte de coisa. Cara, acelerei os processos, né? É que eu costumo dizer, o cara às vezes ele consegue fazer coisas se ele estiver bem assessorado. Minha grande sorte foi ter pessoas de qualidade, né? A gente estava falando antes de começar aqui do Cadori, por exemplo, que é quem toca Fast Sale na parte de marketing, muito bem. Então tem muita gente de qualidade perto de mim. Acho que esse é um skill aí que eu acabei adquirindo, falar não para gente ruim e dar espaço e aprender a dividir com gente boa, né? No final do dia, eu desenvolvi esse grupo, eu comecei atendendo grandes famílias com muitos imóveis, não conseguia vender, aí desenvolvi a Fast Sale para me ajudar a vender e dar liquidez. E a partir dali, a gente é especialista em investimentos e principalmente na parte logística com a Sorte Investimentos, que é a minha corretora. A gente criou uma construtora de galpões, a gente viu que dava para entregar mais eficiência para quem estava comprando com a gente, cuidando de toda a cadeia dos processos. Depois disso, a gente fundou, junto com o pessoal que fundou a Uniaselv, a Divi Investimentos, que ela é extremamente democrática. Com certeza vocês vão querer convidar os sócios cofundadores comigo para uma entrevista para explicar isso. Ela possibilita que a partir de R$4.000 você compre um imóvel na planta, né? Então ela democratiza e você não precisa financiar, né? Então hoje quando a gente compra um imóvel para valorizar, você precisa financiar e a tua correção de CUB, ela fica batendo na tua valorização. A Divi é um modelo único no Brasil, já existe nos Estados Unidos algo semelhante, que você compra uma cota do imóvel, quando ele for vendido você ganha valorização e não necessariamente você precisou financiar. Você compra com o dinheiro que você tem no dia, no valor que ele está no dia e fica alocado naquele ativo de milhões com uma fração pequena de reais. Essa chama a Divi Investimentos no Instagram. Depois eu comecei a fazer um trabalho muito forte com a questão de estudos. Então a gente estuda muito o mercado de forma técnica, olhando ITBI, olhando movimentações, olhando tudo que tem anunciado e tudo mais. E faço um trabalho muito forte para grandes jornais e revistas do Brasil como uma fonte. E a partir disso foram surgindo outras oportunidades. São dentro do grupo, essas 3 empresas são as empresas que a gente mais trabalha como executivo, mas eu tenho participação em outros negócios, um deles é com o fundador do Grupo Zap, que é o Roberto Nascimento, outra figura legal para a gente convidar para vir aqui. Ele pegou o imóvel na época que ele tirava foto do anúncio no jornal e colocava na internet e chegou até onde o Zap chegou, depois vendeu. É a empresa chamada PipeMob, que a gente tem uma participação lá também, que ela cuida da transação. Então, hoje é o primeiro TRM do Brasil. Empresas grandes como a Remax, a Auxiliadora Predial, já estão usando esse modelo. Então, a partir da proposta e do fechamento, você tem todos os processos de forma digital e tecnológica para desenvolver. Isso te entrega mais eficiência também. Eu tenho uma empresa chamada American Home Design. A gente traz móveis dos Estados Unidos para incorporadores, que é um negócio bem bacana e bem diferente. E basicamente é isso. Esse é o nosso grupo hoje. Todas as empresas são para o mercado imobiliário. Não pretendemos sair disso. A gente tem um pouco de tecnologia, um pouco de varejo, um pouco de indústria. Mas alinhados no mesmo. E o principal, né? A gente tem uma missão muito grande com Santa Catarina, porque o grupo é daqui. Balneário, por exemplo, a gente já vende os imóveis em 210 cidades, em 214, entrou mais 4 cidades essa semana, 214 cidades vendendo imóvel de Balneário Camboriú. Isso privilegia quem? Quem tem uma captação lá. Então, o corretor de Balneário capta, mas tem 200 cidades ajudando ele a vender. Basicamente, o nosso grupo é um grupo de manifesto, de propósito muito, muito claro, que é levar tempo de qualidade para as pessoas e ajudar o corretor de imóveis a prosperar. É isso. Uau! Bom, eu já vou deixar aqui o convite. Alô, produção. Tem 2 temas que você falou aí que eu acho que faz muito sentido a gente trazer para a mesa, Cléber. A questão da democratização do investimento, acho bacana. A gente quebrar algumas barreiras do mercado imobiliário. Já fica aqui o convite para vocês virem falar disso. Só da Divi, né? Isso. Divi Investimentos no Instagram. Sigam aí para dar uma olhada. Que o corretor hoje, a missão dele é encontrar um cara que tenha muita grana para comprar um imóvel. Porque o imóvel barreira hoje é 200, 300 mil reais, né? Imagina para um corretor de imóveis que está escutando a gente, você vender para todo mundo que você encontrar. Todo mundo vai poder comprar, porque R$4.000, a gente vai chegar a R$1.000 com essas cotas, depois a R$500. Então, o corretor não precisa mais ficar correndo atrás de lead. Qualquer um pode investir num imóvel com esse modelo dando certo aí
ir avançando. E outro tema que você falou, que eu acho que faz sentido a gente trazer para a mesa, porque ele é um zoom também de uma parte específica do mercado, é o mercado imobiliário logístico. Você domina muito bem. Acho que vale a pena também a gente ter um outro episódio e falar disso, desse mercado, das possibilidades, como que é um mercado maravilhoso, convite, né? Só para dar um spoiler desse mercado, então enquanto o aluguel comercial e residencial vai girar entre 0,3 a 0,4,5 do valor que você consegue vender o imóvel logístico ele parte aí de 0,6 pode chegar a 1% do valor investido e do valor que esse imóvel vale no mercado. Então ele é quase o dobro da rentabilidade. E é um mercado pouco explorado porque ele é muito difícil, depende de muitas skills, tem que entender de engenharia, tem que entender de logística, tem que entender de mercado financeiro, porque você briga contra o dinheiro do cara no banco. Então, mas vale a pena a gente destrinchar esse tema com certeza. Já está aí o convite. Renato, quem quiser te achar na internet para ver sobre os seus negócios, sobre o que você está fazendo, como é que esse cara te encontra? No meu Instagram é o Renato Monteiro. E no Google, se a pessoa jogar, ela vai ver muita coisa, muito estudo, muito trabalho que a gente fez. Um dos que eu tenho muito orgulho é que a gente adivinhou que o Balneário ia ficar em primeiro 1 ano de antecedência e publicou isso para ninguém dizer que é mentira. Adivinhou com dados, né? Com dados, né? com técnica, né? Mas a pessoa pode me encontrar ou no Google ou o Renato Monteiro. Estou sempre compartilhando lá um pouquinho do dia a dia dos negócios também. Top. Gostou do episódio, Cleves? Eu acho que deixou com sede, né? Vontade demais. Tem muita coisa nova, tem muita coisa bacana acontecendo. E é sempre bom receber pessoas, parceiros igual Obrigado. O Xará, seu Renato aqui. Espero que a gente em breve se veja de novo. Com certeza. Porque os corretores, assim como eu, estão sedentes para entender o que vai se tornar esse mercado nos próximos anos. Não tem como alguém chamar Renato e não ser fodão. São poucos Renatos. Pode dar moral. Eu acho que se fosse tão bom ia ter mais Renato. Tem muito Renato aí, não? Eu não vou falar nada que eu não tenho. Vou falar o quê? Vou falar de Clebersons. Vou falar que eu jogo futebol. Renato, eu queria agradecer pelo teu tempo. Queria agradecer por esse episódio fantástico. Obrigado. Queria te parabenizar pelo teu disclaimer no mercado imobiliário, pela bandeira que tu levanta lá dentro. É muito bacana topar com pessoas assim aqui no podcast e na vida, porque é o que a gente acredita. Tanto é que a gente sai das nossas casas, nós moramos muito longe daqui desse estúdio, em prol disso, em prol dessa bandeira. Então, parabéns e obrigado pelo teu tempo aqui. Foi um prazer hoje falar com vocês. Acho que quanto mais pessoas puderem vir aqui e ajudar o corretor de imóveis com o conhecimento, mais a gente vai caminhar para aquela direção do jeito americano de vender imóveis. Boa. Parabéns. É isso aí. Bom, queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que ajudaram tudo isso a acontecer. Agradecer o IBREP, agradecer a Black Market, agradecer a Atma Investimentos Imobiliários, agradecer também a Tecmob e da AP11 do Grupo Santander. Já deixar o convite aberto para novos patrocinadores, tá, Renato? É isso aí, ó. Lembrando que o nosso episódio fica disponível no YouTube e no Spotify, sempre com o mesmo nomezinho lá, Conteúdo Imobcast, gratuito. Tem um acervo com várias entrevistas, somente na primeira temporada foram 27. E agora a gente está na segunda temporada, tem muita coisa bacana por vir. Não é isso, Cleves? Eu acho que é isso aí. Não sei se o Xará ainda quer deixar mais algum comentário. Quero só agradecer, acho que a iniciativa de vocês, assim como outros, são poucos que estão dispostos a fazer isso, dedicar tempo, dinheiro, né, para conseguir fazer algo de qualidade. E ela tem muito mais a ver com propósito do que com interesse. E isso me enche o coração de orgulho de fazer parte, estar aqui também hoje. É isso aí. Se você está assistindo a gente aqui e quer saber mais, entra aí na internet, pesquisa no YouTube, principalmente, Conteúdo Imobcast, vai assistir os episódios que a gente já gravou. Nós estamos na segunda temporada aqui. E também, se você quer estar aqui com a gente, sentado, falando, manda uma mensagem, a gente vai fazer um teste com você. E compartilhar, né, Cleverson? O que adianta você assistir e gostar desse episódio se você não mandar para ninguém? É isso aí. Se é bom de verdade, prova. Manda pra gente. Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Até lá. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso,
É bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. P11 nasceu para mudar e melhorar a experiência tanto do comprador de imóvel como do vendedor de imóvel, trazendo uma tecnologia de fácil usabilidade e também o lado humano, em pessoas envolvidas que entendem do negócio, que são proprietários do mercado